Olá senhores, Francisco por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês, vamos criar aqui do zero um projeto onde a gente vai trabalhar com um pequeno sistema, uma pequena página com paginação, né? Uma página web aqui, um sistema de web, mas com paginação. Um inscrito do canal tinha pedido aí e eu resolvi fazer esse aqui. Nós temos aqui um sistema onde ele busca os dados num banco de dados. E aí, nesse nosso sistema, a gente só traz 5 registros de cada vez. Quando você fizer o código aí, você pode mudar, colocar 10, 20, tanto que você quiser. Tá? É bem simples, você vai mudar só o valor numa variável. Ok? Mas aí nesse aqui eu coloquei 5, mas na hora que você estiver fazendo, pode botar o valor que você quiser. E aí nós temos aqui, ó, primeira página, página 1, e aí a gente muda, né? Tem a página 2, página 3, página 4, que também é a última página. Se eu tiver que ir na primeira página, eu clicar na última, ele vai para a última. Na última página, nós temos apenas um dado. Por quê? O nosso banco de dados, ele tem 16 registros. Eu fiz aqui um banco de dados com 16 registros. Beleza? De propósito mesmo, deixei um sobrando, que é só para a gente ver a questão da última página. Porque esse nosso sistema, ele tem 5 registros por página. Certo? Então aí eu coloquei um registro sobrando que era para ser a quarta página, a última página, beleza? Se entrasse mais 4 registros, ele também ia ficar nessa página 4. Se entrasse mais um, se entrasse mais 5, aí já ia ter a página 5 e assim sucessivamente, beleza? Então eu posso estar aqui na primeira página, clicar na última, posso vir para a primeira e tal. Então esse é o nosso sistema que nós vamos desenvolver agora nesse vídeo, beleza? Para fazer esse vídeo, essa aula, o que você vai precisar? Você vai precisar de um editor de código, tá bom? Eu estou usando o VS Code, Visual Studio, e você vai precisar, galera, de um banco de dados SQL aí na sua máquina já feito, tá? Esse banco de dados, você vai ter que ter o nome do banco de dados, cadastro, que eu vou fazer aqui ele com esse nome, e você vai ter que ter uma tabela chamada pessoas. Aqui, ó, tabela pessoas. Nessa tabela pessoas você vai ter que ter os dados ID, nome, e-mail e contato telefônico dessa forma. Aí você preenche aí, cria um monte de dados aí, cadastra aí no seu, e você preenche aí com alguns valores até dar um certo número. Você pode preencher aí uns 15, 16, uns 12. Tá? O importante é que passe de 2 páginas pelo menos. Para fazer esse vídeo, para fazer isso aqui, você vai precisar desse banco de dados, o MySQL rodando já na sua máquina. Isso aqui nós não vamos fazer, tá? Não vamos fazer só a parte do PHP, só a parte web. Vamos fazer só essa pasta aqui, ó, tá? O banco de dados você já tem que ter na sua máquina. Então, pode ser lá no PHPMyAdmin, pode ser aqui no Workbench. Se você não tem, primeiro providencia esse banco de dados com esses dados aí já cadastrados. Pode ser esse, pode ser outros. Beleza? Deixa eu aumentar aqui. Pode ser esses dados, pode ser outros dados. Tá bom? E aí você começa o teu código a desenvolver o teu sistema. Então, como eu falei, a gente vai fazer ele do zero. Como o vídeo é muito longo, pode ser que eu dê umas paradas para ir no banheiro, ou se der algum erro no final do vídeo, se der erro também eu dou uma paradinha só para ver o erro, depois a gente volta de novo explicando, mas o vídeo vai ser diretão, tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Teu XAMPP está startado, né? Porque é PHP, você tem que ter o XAMPP startado, que você vai abrir aí o teu localhost, ó, né? Você tem que abrir o localhost, que nós vamos rodar PHP, então você tem que ter teu sistema aí para rodar um localhost, beleza? Nós vamos criar dentro do localhost aí, né, do teu XAMPP, nós vamos criar uma pasta chamada cadê o htdocs aqui? Vamos criar uma pasta chamada paginação. É lá que nós vamos salvar o nosso projeto, né? Paginação, beleza? Vamos salvar nosso projeto lá. Então vou atualizar aqui, ela já vai aparecer aqui. Beleza? Então vamos aqui no File, New Test File. File, New Test File. Vamos passar a linguagem, que é PHP, que nós vamos trabalhar. Vamos colocar aqui a
exclamação. Aqui na linguagem a gente coloca PTBR, né, Brasil, para ele não ficar pedindo para traduzir o tempo todo. E aqui no title da página a gente coloca paginação, né, ou pesquisa, né, buscar dados ou busca de dados. Pronto, vamos botar assim, busca de dados, beleza. Aqui dentro do Buddy a gente começa a desenvolver nosso sistema. Primeira coisa que a gente vai fazer é a configuração da conexão, beleza? Nós vamos fazer primeiro esses dados da conexão, tranquilo? Então nós vamos colocar os dados da conexão e depois a gente vai criar a conexão em si. Então a primeira parte é a configuração, né? Então a gente já vai começar fazendo a parte aqui mais do PHP, né? Então, por exemplo, deixa eu abrir a tag e fechar a tag do PHP. Então nós já vamos começar trabalhando essa questão do PHP. A primeira coisa que a gente vai começar é as configurações dessa parte da conexão com o PDO. Então vou colocar aqui, por exemplo, uma variável aqui chamada dados da conexão, dados da com, beleza? Esse dados da com, ele vai receber esses dados da MySQL do PHP. Então a gente coloca MySQL, tá? Host, né? Host, e o host é o que? É o localhost, né? Porque é no servidor local aqui na nossa máquina instalado. E aí você coloca a gente vai colocar o nome do banco de dados, dbname. O nome do nosso banco de dados aqui, que eu pedi para vocês criar, é cadastro. Se o teu for outro nome, aqui você vai mudar. E os caracteres desse nosso banco de dados, né, já vamos manter atualizado. Nós vamos usar os caracteres aqui, o char7. A gente já vai estar usando o mais atual, o mais modelo, o TF8MB4, beleza? Então é dessa maneira aqui nós temos os dados da com, do que é o já mais voltado para a questão do localhost, do dbname e do servidor local. Aí eu preciso também criar uma variável chamada usuário, né? Que ele precisa também do usuário. O nosso usuário, ele é o root, né? Como é local aqui, ele é o root. E eu preciso também criar essa senha do root. A senha do root, do meu caso aqui, é até 6, né? Do meu local aqui. Então pronto, aqui eu criei os dados dessa conexão. Agora com o try-catch, nós vamos criar em si a conexão com o banco de dados. Se ele der erro, para ele der alguma mensagem de erro, tá ok? Então vamos lá. Vou trazer toda a estrutura aqui, né, do try-catch. Então a gente coloca try, abre aqui as chaves, beleza? Coloca o catch aqui, sim, try-catch, abre o parênteses, tá? E a gente coloca PDO exception, beleza? PDO exception. E aí nós abrimos novamente as chaves. Então essa é a estrutura do try-catch. Aqui ele traz a parte, né, que vai ser executada, a parte verdadeira, e aqui ele traz as exceções. Se der algum erro, ele vai ser tratado nessa parte de baixo e aí vai dar a mensagem. Agora aqui nós vamos criar, né, de fato, a variável com, né? Vamos criar a variável com. Essa variável com, ela vai receber new PDO, beleza? Conexão. E aí a gente abre aqui os parênteses e aí a gente só coloca as informações, né? Então a gente vai primeiro colocar dados da conexão, beleza? Depois nós vamos colocar a variável usuário. Depois nós vamos colocar a variável senha, né? Depois a variável senha e finalizar aqui, ó, dessa maneira. Vamos salvar isso aqui para a gente já ir testando, né? Então aqui dentro do htdocs, vai na sua página paginação e a gente vai colocar. O nome desse arquivo vai ser busca paginação. Vou colocar assim. Busca paginação, né? Vamos buscar esses dados. Então, salvar aqui em PHP, busca paginação. Vou dar uma atualizada aqui. Vamos aqui, busca paginação e o código rodou normal, então tá ok, né? Até agora não deu nenhum erro. Beleza.
Trouxemos aqui, fizemos a conexão com o banco de dados, então no caso ele conectou, porque ele não deu erro, beleza? Agora nós vamos tratar da exceção, né? Ele não deu erro em teses, tá? Aqui porque a gente não colocou assim, mas se tivesse dado um erro bem bruto mesmo, ele teria dado erro aqui na variável. Mas vamos ver se ele conectou direitinho, mas mesmo assim ele já está ok. Então vamos tratar agora o erro. Deu um erro, né? Se deu um erro, então nós vamos criar uma variável ezinho que vai receber esses erros para poder mostrar na tela. E aí a gente pode colocar um die aqui, ou pode colocar um equal, tá? Vocês podem usar aí o que vocês quiserem. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, o erro, e aí nós vamos fazer assim. Aqui a gente traz a variável, essa variável que a gente acabou de declarar, e a gente coloca para ela acessar, né? Vai ser passado os métodos dessa função aqui, ó, getMessage, tá? Essa função getMessage, ela vai trazer aqui a questão do erro, né? Vai ser passado e ela vai mostrar o erro na tela para a pessoa, beleza? De forma legal. Então, atualizei, não deu problema nenhum, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Mudei aqui a senha, botei a senha errada. E aí, ó, ela traz o erro, a frasezinha, né? Erro. Opa. Ela traz o erro e aí ela traz aqui o código do erro, né? Traz o códigozinho bonitinho, tá? Porque e traz a mensagem, traz o erro. Porque eu coloquei o getMessage, beleza? Vamos voltar aqui ao normal, vou colocar a senha certinho. Vamos atualizar, voltar. Ela sumiu, então tá ok. Nossa conexão aqui tá preparada. Vou tomar meu café. Tranquilo? Beleza, então assim, nossa conexão tá pronta, preparada. Vamos agora dar continuidade. Beleza, a conexão está pronta, a configuração do PDO está pronta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a fazer os dados já da paginação, nossa busca de dados. Então agora a gente vai começar nas primeiras configurações da paginação, tá bom? Vou até colocar aqui, colocar assim, ó, paginação. A gente já vai começar aqui a nossa paginação. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável e essa variável ela vai receber registros, né, vamos colocar assim, né, registros por página, beleza? Por página. Aqui é aquilo que eu falei no início do vídeo. Aqui eu configuro quantos registros eu quero por página. Então, por exemplo, se você quer aí que apareça 10 pessoas, você só muda aqui, ó, coloca o número 10. Tá, beleza? Mas aí, eu só quero aqui nesse nosso exemplo, eu só quero 5. Então, vou botar registro por página, vai aparecer 5. Tranquilo isso aqui, né? Quando a gente trabalha nessa questão aqui, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada a URL. Então, cliquei, as informações vão para a URL. E aí, eu preciso pegar, quando eu clico no linkzinho, né? Página 1, página 2, eu estou mandando essas informações para a URL. E eu preciso pegar essas informações da página que eu estou, né? E eu preciso capturar aqui para o PHP para poder fazer, para saber qual a página que eu vou, qual página eu estou. E também eu preciso fazer a pesquisa lá no banco de dados. Então lá no banco de dados eu preciso saber em que ponto eu estou, em que ponto eu parei, né? Por exemplo aqui, ó. Aqui, quando eu faço essa pesquisa, eu preciso saber o limite. Eu vou da posição 0 até a posição 5, então eu vou mostrar os dados. Depois, eu já não vou mais poder pegar os dados nessa mesma posição. Como eu só estou buscando 5 pessoas, então eu venho aqui, e, por exemplo, já vou pegar da posição 5, né? Então já vai pegar outros dados, ó. A página 3 já não vai ser da posição 5, já vai ser da posição 10, por exemplo. Tá? Olha, já posição 10. E assim sucessivamente, até a posição 15, né? Que nós temos aqui 3 páginas, né? Mais 3, 16. Então, já tem um aqui, ó. Então, da 15 em diante, no caso. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com índice de banco de dados, rede de dados, e ele começa na posição 0. Não começa na posição 1, tá ok? Começa do 0. Então, por exemplo, 5 registros, que a Ana vai ser o 0. E a Eliana aqui embaixo, ó, a Ana é a 0 e a Eliana
Oh, meu Deus, cliquei errado. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Ó. A Ana, ela vai ser a 0, posição 0. E a Eliana vai ser a posição 4, beleza? Então vai ser 5 registros. Por isso começa do 0. Tranquilo? Então vamos lá, voltando aqui. Então nós já decidimos que vai ser 5 registros por página, beleza? Agora eu preciso atribuir um valor à página, né? A página eu preciso que ela tenha um número. Página 1, página 2, página 3, página 4, qual vai ser essa página? E aí, além de saber esse valor, pegar esse valor, ela também vai ser a nossa definição para a gente dar o início. Por exemplo, aqui, né, a gente precisa desse 0, depois a gente precisa do 5 e assim sucessivamente. Então, eu preciso desse número da página. Nós vamos usar aqui uma função chamada max aqui, e a gente vai colocar um logo no início. Isso aqui significa que, independentemente do resultado que der, ela sempre vai ter um 1 aqui. Isso garante que ela sempre vai ser de 1 para cima. Ela nunca pode ser 0, nunca pode ser outro valor abaixo de 0. Esse max 1, vai garantir que ele vai ser 1. Aí a gente vai fazer um operador ternário aqui, e ele também, se ele não conseguir pegar nada, ele também vai retornar 1. Mas ele sempre vai pegar alguma coisa. Mas digamos que ele deu erro, não pegou, deu algum problema, não conseguiu pegar, a gente vai fazer um operador ternário agora para ele trazer 1 de volta. Tá bom? Mas, por exemplo, ele vai pegar, que eu mandei 2 para ele, mandei 5, mandei 4, beleza? Mas aí ele vai também pegar 1. Se der erro, mas essa função max vai garantir que essa página receba 1. Ela tem que receber, tá bom? Isso em valores que, por exemplo, possa dar erro, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos trazer aqui um filter, né? Nós vamos fazer que ele vai buscar os dados, né? Esse caso aqui, ó, pessoal, esse filter, ele é uma super global, tá? Ele vai buscar dados super global, ou seja, dados que está viajando na URL. Então a gente vai colocar um filter input, tá bom? Aqui, essa função, né? Filter input. E aí dentro dela, a gente vai chamar aqui o input get, que é o que ele vai pegar da URL. Input get. Aí onde, né, que ele vai fazer, que ele vai pegar isso aí? A gente vai pegar num negócio chamado página. Então tudo que foi enviado para o URL com página, né, você vai ver mais na frente essa questão, como é que vai ser enviado. Tudo que foi enviado, página é igual a 2, página é igual a 1, tal, tudo que foi enviado com página, ele vai pegar aqui no input get, através dessa função filter, tá bom? E aí, o que acontece? Ele vai pegar isso aí, beleza, bonitinho. Input get vai pegar, vai estar através da URL, ele vai pegar. E aí nós vamos garantir o quê? Que esse valor seja um valor inteiro. Então a gente vai colocar um filter, né? Validate, filter validate, underline novamente, int. Então isso vai garantir que é um valor inteiro. Vou colocar o símbolozinho aqui da interrogação, né? De um operador ternário, 2 pontos, e vou colocar o 1, tá bom? Então ele vai pegar essa página, né? E o número que está na página que vai ser enviado, ele vai buscar, vai pegar, vai acrescentar aqui. Se não, ele vai colocar o 1, mas aqui nós já temos 1 para garantir que se não receber outro número acima de 1, se ele não receber, mas pelo menos vai ter 1 na página, que vai ser o número inicial, beleza? Então assim, deu qualquer erro, não deu algum problema, ele pega 1. Caso contrário, ele pega o número real que vai ser mandado para a página. Agora a gente precisa definir essa variável bem aqui, ó. A gente precisa chegar nesse número, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Selecionar os registros, a gente precisa chegar nesse número 0, que é o início, e esse 5 é o final, né? O final. O início é da onde começa, 5 é a quantidade de registro. 5, pessoal, não vai confundir achando que 5 é o final, tá? 0 vai começar do 0 e vai até 5 registros. Da mesma forma, ó, por exemplo, se eu mudar para 10, vai começar do 10 e vai 5 registros à frente, tá? Não vai confundir isso aí. Então a gente precisa chegar
a primeira página vai ser do 0 a 5. 0 a 5. Do 0 a 4, perdão, até eu aqui confundindo. A primeira página vai começar no 0, só que a segunda página já vai começar, por exemplo, no 4, né? Vai começar no 5, vai começar do registro 5 até o 9. A terceira página vai começar no 10 e assim sucessivamente, tá? Então aqui eu preciso definir o início, né? Aquela variável lá que a gente viu, aquele 0. Então a gente vai criar aqui uma variável chamada início. E essa variável início, o que ela vai receber? Ela vai receber a variável página, que a gente acabou de criar, beleza? Ela vai receber a variável página menos 1, tranquilo, multiplicado pelos registros da página. Então, vou colocar aqui, ó, registro por página, tranquilo? Então, assim, ó, imagine, né? Imagine que a página que recebeu 1, o menor número. Então, o que vai acontecer? Se ela recebeu 1, então a página aqui é 1. 1 menos 1 é 0. 0 vezes 5, 0. Então, a gente já tem, nosso início é 0. Se recebeu 2, 2 menos 1 é 1. 1 vezes 5, 5. Então, olha só, o início agora já vai ser 5. Aquilo que eu falei, ó. Primeiro início foi 0, segundo início vai ser 5, ó. Então, aqui, se ela recebeu 1, então vai ser 1 menos 1 igual a 0, multiplicado por 5, né? É igual a 0. Se ela recebeu 2, 2 menos 1 é igual a 1, multiplicado por 5 é igual a 5. Se ela recebeu 3, 3 menos 1 é igual... 3 menos 1 é igual a 2, multiplicado por 5 é igual, né? Multiplicado por 5 é igual a 10. Então, olha só que os pontos, né? O início começa em 0, começa em 5, começa em 10 e assim a 15, né? 20 e assim sucessivamente. E aí, aqui o que acontece, ó? Quando começa em 0, começou em 0. Que eu errei aqui, bem aqui. Começou em 0, depois começou em 5, ó. Já é os dados da próxima página. Depois começou em 10, ó, os dados da próxima página. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui nesse início. Beleza? Então, vamos continuar. Então, essa parte da paginação tá pronta, certo? Tá feita. Agora, nós vamos ver quantos registros tem lá. Né, contar esses registros que tem lá no banco de dados. Então, nós vamos agora para a parte de contar os registros e trazer esses números. Contar o registro, trazer esses números. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar a variável, que é o instantemente, né, que faz busca, envia dados para essa questão de banco de dados. Né? Você pode criar qualquer outro nome aí, né? Eu sempre crio STMT, né? Então, vamos lá. O STMT, ele vai precisar da variável de conexão, né? Nós criamos a variável com para conectar lá com o banco de dados. Nós vamos acessar aqui uma função de query, né? Que faz esse caminho, que envia, que busca, que faz a atualização dentro do banco de dados. E dentro da função query, nós vamos passar o código e nós vamos selecionar a tabela que está essas informações. E aí nós vamos colocar um select count, porque ele vai contar todos os dados, tá? Select count. E aí, só um minutinho aqui, tá? Select count. Tá. Então, nós vamos colocar um select count, né? Ele vai contar todos esses dados aqui. E nós vamos colocar onde que ele vai contar? Nós vamos colocar um from, beleza? From, e vamos colocar o nome da tabela. O nome da tabela é pessoas. Vamos só conferir se está certo. Pessoas, né? Tá certo. Tabela pessoas dentro do banco de dados cadastro. Beleza. Então aqui nós percebemos que nós fizemos aqui aonde ele vai selecionar a tabela pessoas e vai fazer a contagem de todos os registros. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar
e buscar e fazer a contagem da primeira coluna. A gente precisa da primeira coluna para ver quantos registros tem. Então eu vou criar uma variável chamada total, né? Total de registros. Total de registro. Quantos registros? Para ela a gente traz a variável do STMT que a gente acabou de criar. E ele vai acessar os métodos, acessar aqui uma função do FET, né, que ela traz todos esses dados, a rede de dados, do FET columns. Por que columns aqui? Porque ele vai contar só essa primeira coluna aqui, tá? Essa função, FET columns. E a gente coloca dois pontos. E aí o que eu vou fazer aqui para vocês? Nós vamos ver se ele trouxe esses dados certinho. Então coloco aqui, por exemplo, um eco e coloco a total de registro, beleza? Vamos ver se ele conseguiu buscar lá esses dados. E aí eu vou pedir para ele mostrar. Aí ele deu um errozinho aqui, né? Sintaxe variável, esqueci alguma coisa aí, né? Na página 23. Dei um erro aqui na página 23. O que eu errei aqui na página 23? Tá, aconteceu o seguinte, esqueci de colocar aqui o ponto e vírgula aqui no final, né, do código, beleza? Então tá aqui, ó, ele trouxe aqui, ó, 16, beleza? Esse código que nós fizemos aqui para contar os registros, ó, total de registro, ele devolveu pra gente o número 16, beleza? Então aqui, se a gente for olhar aqui na nossa tabela, né, no nosso banco de dados, nós temos 16 registros. Então, tá certinho, beleza? Então vamos continuar. Então isso aqui eu já olhei, já tá ok, não preciso mais. Agora, eu preciso saber fazer um cálculo de quantas páginas eu vou precisar no meu sistema, certo? Eu preciso saber o número de página que o meu banco de dados tem, concorda comigo? Porque se eu não souber o banco de dados, quantas páginas eu vou ter, como é que eu vou fazer os próximos cálculos para mostrar na tela para vocês, né? Então, o próximo cálculo agora é fazer essa questão da quantidade de páginas que na minha busca vai precisar. Então aqui eu vou criar uma variável chamada total páginas, tá? Variável total página. Olha só, eu tenho 16, certo? Eu tenho 16. Esses 16 aí, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o total de registro dividido pelo registro por página. Então, se eu pego 16 e divido por 5, eu vou ter 3,2. Tranquilo? Só que aí eu não posso ter esse 3,2 no meu total de página. Eu tenho que ter um número inteiro. Tá? Então, eu sempre preciso fazer o arredondamento para mais. Por exemplo, 16 registros. Para eu conseguir mostrar 16 registros, mostrando 5 registros por página, eu vou precisar que esse número de páginas seja 4. Não pode ser 3,2 ou 3, ou somente 3. Eu sempre preciso fazer esse cálculo e arredondar para cima. Então, para isso, total de página, eu preciso trazer uma função chamada CIU, né? CIU. Essa função ela vai fazer esse arredondamento para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a variável total de registros, tá bom? Dividido, total de registros, divididos por registros, opa, errado aqui, né? Por registro por página, beleza? Então, fazendo isso, eu faço a divisão e também já arredondo para cima usando essa função, tá? E aí nós vamos ver se ele conseguiu mesmo fazer, né? Então, total de páginas, né? Vamos ver se realmente deu certo. Então, vou coisar aqui, ó. Veja que ele trouxe 4, ó. Agora tá certo. Então, eu tenho 4 páginas por registro. Certinho, certinho, certinho. Tranquilo? Beleza. Essa questão de contar os registros, trazer as páginas, também tá concluído. Beleza? Fizemos, né? Então, nosso sistema está bem concluído já. Agora, nós vamos buscar os dados. Eu preciso buscar todo mundo aqui, ó. Eu preciso buscar toda essa galera aqui da paginação.
Eu preciso buscar esses dados aqui tudinho. Então o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui, né? Vou colocar aqui buscar os dados, tá bom? Isso aqui eu vou apagar, né? A gente não usa, foi só para mostrar. E agora a gente vai buscar os dados. Aqui nessa parte nós vamos começar. Vou aqui a variável de novo, né? STMT, criar essa variável aqui. E eu vou criar uma variável STMT dados. Você pode criar outro nome aí também, não tem problema não. Dados. Essa variável ela vai receber a variável conexão, e nós vamos passar os métodos, né? Vamos preparar, né? Vamos preparar aqui o código, né? Para a gente poder efetivar ele, para ele poder ir lá. E aí eu preciso passar o que? Eu preciso passar essa mesma linha de código aqui, ó. Porque agora nós vamos buscar os dados nas posições que a gente quer. Beleza? Então o que acontece? Tem que apagar. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui rapidola, tá? Atualizou. Olha só. A gente tem que buscar os dados nessa posição aqui, ó, desse mesmo código aqui, ó, select, nome, e-mail, contato, from pessoa e o limite, tá bom? Essa mesma coisinha aqui a gente tem que fazer. Então aqui dentro eu vou abrir as aspas e vou colocar esses mesmos dados, perfeito? A gente vai colocar os mesmos dados. Só que aí, o que acontece? Aqui, né, no tal 10, a gente vai fazer a ligação, então vai ser o início, né? E aqui é onde está o 5. Deixa eu botar esse negócio aqui para baixo. Pessoas, limite. Aonde está o limite, né? Aqui 2 pontos, início. A gente vai já fazer a ligação, porque a gente está preparando. E o outro vai ser 2 pontos, registros. Registro. Pode botar registro. A gente vai fazer a ligação, tá? Ou seja, a quantidade de registro, né? Quantidade de registro. Poderia botar também quantidade de registro, mas aqui é a quantidade de registro por página. Tranquilo? E depois somente um ponto e vírgula aqui, beleza? Tranquilo. Fizemos a consulta, o prepare, né? Ele vai lá, vai buscar esse registro. Só para ele fazer isso eu preciso fazer essas ligações, porque como nós estamos usando a função prepare, nós estamos preparando o código. E esse aqui também é uma questão de segurança, que é implementado no PDO. Agora eu vou precisar linkar, né? Linkar esse início com esse início aqui e linkar esse registro com a quantidade de registro, né? Por página, que é esse bem aqui, ó, com esse 5, tá? Preciso fazer esse linkadamento aqui. Então vamos lá. Vou novamente a variável STMT dados. Ela vai não passar o parâmetro para ela da função, né? Da função binding param, tá? Essa função binding para. E aí nós vamos fazer agora o linkar aqui. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, 2 pontos, né? O início, beleza? Vírgula, e aí eu vou linkar ela. O que eu quero? Então ela vai linkar o que? Esse início ele vai ser a variável início, tranquilo? E aí eu tenho que mostrar para eles aqui de que se trata. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, PDO, 2 pontos, mais 2 pontos, param, né, int, né? Se trata de números, né? Para int. Se trata de números inteiros, beleza? Então assim, fizemos aqui o primeiro, né? By param, fizemos o link aqui, fizemos toda a configuração. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa para esse aqui, ó, para o registro, tá? Então só copio e colo. Aqui eu apago, coloco registros, tá? Registros, e a variável é registro por página, tá? Essa bem aqui, ó, registro por página, tá bom? Então vai entrar aqui registros por página. A mesma coisa, né? Para int, o inteiro, são números inteiros. E aí a gente vai executar, né? Vamos executar esse código aí para ele funcionar bonitinho. STM tá. A gente vai colocar aqui o execute, a função. Então ele vai executar essa função para gente, beleza? Então vamos colocar aqui e ó, não deu erro nenhum, então quer dizer que funcionou. Então os dados já estão no nosso sistema, nós já conseguimos buscar.
Beleza? E esses dados, eles precisam ser passados para algum lugar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, dados é igual, vou colocar a variável. Então, esses dados, eles é um array de dados. Então, ele precisa ser passado por uma variável, né, de arrays. E para ele ser passado e virar um array de dados, eu preciso acessar aqui uma função chamada fetch all, né, que vai pegar ali ele vai pegar todos os dados, tá bom? Fetch all. E aí, essa função nós vamos dizer para ela, né, que é um PDO, fetch a soccer, né, que é essa questão dos arrays de dados e tal. Dessa maneira. Então, dessa maneira, eu estou com todos os meus dados dentro dessa variável dados. Beleza? Como é um array de dados, eu preciso fazer um loop, né, fazer um laço de repetição para ele ir mostrando todos os dados. Eu simplesmente não posso colocar echo dados aqui, que não vai dar certo assim, dessa maneira. Tranquilo? Beleza. Não sei que eu colocasse uma função aqui, ele só ia mostrar o primeiro dados, mas não é essa a ideia. Então, ele está aqui. Beleza, né? Funcionou, bonitinho. Tá tudo funcionando. Deixa eu só dar um S aqui, salvar, ó. Não deu erro. Então tá ok. Nossos dados, todos os dados, esses dados aqui, ó, os 16 dados, todos eles, nosso registro, tá tudo aqui, ó, dentro dessa variável dados. Tranquilo? Então essa é a primeira parte. Fizemos aí a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte, nós temos que criar aquele visual e também mostrar os dados lá dentro, certo? Então aqui, o que nós vamos fazer aqui na segunda parte? Primeira coisa aqui, nós vamos criar um H1, tá bom? Vamos criar um título. Deixa eu colocar aqui um H1. Vamos criar esse título. Esse título vai se chamar dados do cadastro, né? Pode ser assim. Deixa eu colocar em minúsculo, né? Dados, colocar dados cadastrados, né? Melhor, né? Dados cadastrados. Beleza, esses dados cadastrados, o que a gente vai fazer? A gente vai começar. Agora aqui, a gente está fora aqui dessa tag do PHP. Agora aqui a gente vai trabalhar com HTML e PHP. Então a gente vai ficar buscando, chamando as tags de PHP direto aqui dentro para elas ir aparecendo. Beleza? Então assim, ó, a gente vai colocar aqui, né, dados, ó, dados cadastrados. Então a gente vai começar, eles começar a aparecer aqui. Tranquilo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, essa variável dados que está os dados, essa variável dados aí que está os dados, a gente já vai colocar ela aqui no if. Então já vou criar um if para ela bem aqui dentro, beleza? Então a gente cria assim, ó, um if, né? Assim como em PHP, cria um if. Aí dentro eu vou colocar variável dados, beleza? Que é a variável que a gente criou, e abrir aqui abrir as chaves, porque o hífen no PHP, é dessa maneira, certo? Aí aqui embaixo nós vamos abrir a table, que a gente vai começar a colocar esses dados em tabela. Então já vou abrir a table aqui, beleza? Só que aí aqui não está a tag delimitadora do PHP. Então o que eu faço? Eu vou ter que ir abrindo e fechando essas tags, porque nós vamos trabalhar mesclado aqui com HTML. Então, por exemplo, aqui eu vou abrir o PHP, né? PHP, e vou fechar ele, por exemplo, aqui no final, tá? Então aqui eu vou fechar o PHP, ó. Então essa tag aqui, ó, esses dados já ficou dentro de PHP. Aqui na table aqui nós vamos abrir, certo? As TR dos títulos. Então, por exemplo, eu abro uma TR aqui e aqui dentro eu abro uma TH, que é o título. Aí eu vou colocar nome. Beleza, deixa eu colocar aqui. Nome. Aqui no final eu abro outro TRID, outro título. Eu vou colocar e-mail, beleza? É mais fácil assim, quando você está no HTML, você abre mais fácil, né? E faz mais rápido essa questão do HTML. Depois do e-mail nós vamos colocar telefone, né? Telefone, beleza? Então assim, os títulos da nossa página já concluiu. Tá, não vai aparecer agora porque o código está incompleto, né? Principalmente essa parte aqui
do PHP, beleza? Então assim, fizemos aqui a primeira linha, que foi o Sterrid, né? Fizemos o nome, o e-mail e o telefone, não é isso? Nome, e-mail e telefone, beleza. Agora aqui dentro, o que nós vamos fazer? Dentro desse hífen, a gente vai criar um outro PHP, mas agora a gente vai abrir o for each, porque o for each ele vai trazer os dados, né? Esses dados que nós buscamos. Então eu preciso trazer um laço de repetição. Esse laço for each ele é muito bom para essa questão de trazer nomes, assim, buscar arrays de dados. Você poderia fazer um while também, o while também dá certo, mas o for each também é muito bom. Então como é que funciona o for each? O for each funciona assim, né? A gente traz um for each, beleza? Aí a gente abre parênteses, aí a gente coloca a variável dados, por exemplo, beleza? Coloca esse azinho, né? Aí cria uma variável que vai ser passado os dados de um por um. No caso, vou criar uma variável linha, beleza? E aí a mesma coisa aqui no final. Vou ter que abrir uma chaves aqui, porque o for each também é essa estrutura dele. Aí a mesma coisa aqui, ó, galera. Eu tenho que abrir a tag do PHP aqui e tenho que fechar a tag do PHP aqui. Opa! Fechar a tag do PHP, beleza? E agora eu tô cuidado para ir fazendo essa indentação, porque pode dar problema. Depois que a gente tentar executar der problema, a gente vai ter que vir aqui no código dar uma organizada nessa indentação, tá? Senão dá problema. Então o for each, agora nós estamos dentro do for each, então ele tem que ir um pouquinho mais para frente. Dentro do for each, eu preciso trazer as tr, porque aqui dentro eu vou trazer os dados, certo? Então o que acontece? Cada um desse aqui vai ser uma TD, né? Cada dado. Então, por exemplo, aqui vai ter um, aqui vai ter outro, né? E aqui também vai ter outra. São 3 dados, né? São 3 informações. Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente faz? Vou apagar isso aqui porque depois a gente copia. Olha só. Primeiro, eu preciso trazer a variável, né? Linha. Beleza? Variável linha. Na posição que eu quero, posição da linha, a posição da linha que eu quero nome, ele vai mostrar nome primeiro. Aqui eu teria que colocar um eco, né? Abrir a tag do PHP, colocar eco, que o eco é para mostrar na tela. Mas a gente tem uma forma de reduzir isso aí, trazer o código PHP já com o eco embutido para reduzir espaço. Tá? Para reduzir código. Então como é que eu faço isso? Ó? Eu acho fazer isso aqui, ó. Colocar um sinal de menor, colocar o cifrão do PHP, né? Colocar o igual, e aqui no final eu só faço o seguinte, eu só faço essa tag do interrogação e fecho, tá? Então aqui ele já subentende que isso aqui já é eco com PHP tudo junto, beleza? Fica mais fácil, né? Mais rápido. Aí eu só pego e copio, né? Isso daqui. Beleza? Só pego e copio, colo aqui. Esse nome agora não vai ser mais nome, a gente vai trazer o e-mail, beleza? E esse outro vai ser o que? Vai ser o contato telefone, né? Contato underline telefone. Por que assim? Contato telefone dessa maneira? Porque é a forma que está aqui, ó. Vendo aqui, ó, contato telefone, ó. Tem que ser do mesmo jeitinho que está escrito aqui, senão dá erro. Tranquilo? Então beleza. A parte do for each aqui também já está pronta, né? A parte do for each aqui está pronta. Terminou isso, o que eu vou fazer? Eu preciso fechar o for each, beleza? Então como é que a gente fecha aqui esse for each? Esse for each aqui, nós vamos fechar ele com a chave, tá? Deixa eu botar mais para cá, para ele fechar aqui o for each. Esse for each a gente fecha com a chave. Então o que eu faço aqui no for each para fechar? Eu vou ter que também colocar o PHP, né? Então coloca assim, PHP, e aqui eu fecho PHP. Não posso usar dessa forma, porque essa forma aqui é para o eco. Aqui não é eco, né? Aqui eu só estou usando código PHP. Então, por exemplo, esse aqui a gente fechou, beleza? Fechou ele, a table também, a gente vai fechar a table bem aqui também, beleza? Fechou ele, a table também tá fechada, tranquilo? Vamos fechar ela bem aqui assim, beleza. Então a table está fechada. Essa primeira parte está fechada. Agora a parte do
a parte desse if aqui de cima, ó, a gente não fechou ainda, beleza? Então a gente vai continuar o código aqui. Fechei a table, o que que eu vou fazer, né? Aqui eu vou colocar um else e nessa parte aqui, na verdade, a gente tem que fazer o seguinte. Aqui a gente tem que fechar, né? Porque a gente está fechando esse aqui de cima, ó, né? Então eu vou fechar ele aqui, abrir um outro aqui, ó, dessa maneira aqui. Então eu estou fechando ele de cima e abrindo isso aqui. Só que esses dois aqui, eles têm que estar dentro de PHP, né? Então o que é que eu faço? Eu abro aqui o PHP e fecho o PHP aqui. Eles têm que estar dentro de PHP. Tranquilo? Deixa eu só colocar ele aqui um pouco mais para trás. Esse aqui também. Tá bom? Esse aqui de baixo também vai ter que fechar, mas vamos por parte. Essa parte aqui, né, vai trazer o código. If dados tal, vai jogar na tela. Se ele não achar dados nenhum, se ele não trazer dados nenhum, o que que eu faço? Aqui eu coloco um parágrafo, certo? Aí eu coloco, ó, nenhum, por exemplo aqui, ó, nenhum dados, né? Não, coloca assim, nenhum registro encontrado, tá? Nenhum registro encontrado. Você coloca dessa forma, nenhum registro encontrado, beleza? E aí, o que que a gente faz? Deixa eu voltar isso aqui mesmo. O que que a gente faz? Nenhum registro encontrado. Para fechar isso daqui, a mesma coisa, né? Precisamos colocar ele dentro de... precisamos colocar ele dentro das tags do PHP, beleza? Então assim, a gente tem eles tudo bonitinho aí, tudo fechado, tranquilo? Esses erros aqui, ó, eles ficam dando até você conseguir organizar eles aqui, né? Ele tá dando erro aqui na 66, ó. Então assim, você tem que ficar organizando. Isso aqui é um pouco chato mesmo, tá? Você vai organizando aí. Depois, qualquer coisa, eu paro o vídeo, mas ele é bem chatinho. Eles têm que ficar bem organizadinhos, senão ele não vai. Agora deu certo, ó. Era só aqui mesmo, de um pontozinho aqui que não estava alinhado. Então alinhei aqui, ficou bem certinho, então ele já rodou, tá? Questão de organização aí, de indentação, tá bom? Então olha só, ele já conseguiu trazer os dados. Perceba que ele trouxe apenas 5 dados mesmo, 5 registros por página. Então o que a gente vai fazer? A gente agora só vai concluir, né? A gente só vai fazer a configuração, deixar ele bonito igual ele estava. E também a gente vai fazer os botõezinhos aqui embaixo dos links para você clicar e ir mudando as páginas e tal, centralizar. Beleza? Então assim, ele já buscou a primeira página que já mostrou para você. Beleza? Tranquilo, né? Agora o que a gente vai fazer? Aqui embaixo nós vamos criar uma div. Beleza? Essa div é onde vai trazer os botões. Os botões, os que você apertar, né? Página 1, página 2 e tal. E os links. Aqui dentro dessa div, nós vamos dar um style para ela. Tá bom? A gente vai colocar um style. Esse style dela, nós vamos colocar assim. Nós vamos colocar uma margem top para ela. Tá? Essa margem top vai ser de 20px. 20px. O que a gente vai fazer também? Nós vamos colocar um text align, né? O text align. Esse text align a gente vai colocar center, né? Centralizado. Beleza? E aqui no final, né? Um ponto e vírgula também. Text align e só, tá bom? Só isso. Então essa div ela vai ficar nesses moldes aqui. Beleza? Então vai ficar nesses moldes essa div. Ó, ficou centralizado, beleza? Então ela tá certa. Beleza? Apagar isso aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer nosso primeiro hífenzinho aqui, tá? Esse hífen o que vai ser? Nós vamos trazer um hífen que ele vai dizer o seguinte: se o total por página, né, que a gente criou aqui, ó, total por página
Total de página, na verdade, né? Não é nem isso aqui, calma aí. Total de página, cadê aqui? Deixa eu achar ele aqui. Total de páginas, aqui ó. Total de página, essa variável, tá bom? Total de página, deixa eu buscar ele aqui. Total páginas, tá? Se essa variável total de páginas ela for, né, maior que 1, então nós vamos fazer um detalhe maior que 1. Então abrir aqui também do mesmo jeito do outro, tá, um pouquinho para frente. Então aqui, se ela for maior que 1, então a gente já vai abrir o PHP aqui, né? Abrir o PHP e vamos fechar o PHP aqui no final. Beleza? Então, se for o total de página for maior que 1, fez lá o cálculo, viu que você tem 2 páginas, por exemplo, ou 3 ou 4, então a gente já tem que fazer o gerador e tal de páginas e tal. Beleza? Então, se for maior que 1, a primeira coisa que vai acontecer, nós vamos abrir aqui um link, beleza? E aí, essa referência aqui que eu expliquei lá no início das URL, onde você clica, olha só, é aqui que começa toda a mágica, né? Então, essa URL, por exemplo, quando você clicar no link, ela já vai enviar os dados. Então ela vai enviar o seguinte: página na verdade, né, é igual a 1. Beleza? Então ela vai enviar a página 1. E aqui ela vai receber o nome de primeira, né, que vai ser a primeira página. Então 1, por exemplo, vai ser a primeira página. Esse primeira aqui, ó, primeira igual a 1, esse página, esse nome página, tem que ser exatamente igual a esse aqui, ó, página. Porque você está fazendo essa parte aqui agora, do link da URL. Então tem que ser exatamente igual, página, beleza? Então é isso que nós estamos construindo agora, beleza? Então ele vai dar sempre erro, né? Que ele precisa fechar isso aqui e tal. Agora, beleza, primeira página. Criamos esse if, se for mais de uma e tal. Só que dentro agora desse if nós precisamos criar um laço de repetição, um for, porque ele precisa rodar o número de página. Se for uma, se for duas, se for três, se for quatro, ele não sabe. Então ele vai rodando e criando os links de página 1, página 2, página 3, página 4, até chegar na última página, entende? Então ele precisa fazer essa criação, tá bom? Da página, beleza? E só verifica aqui o link, que o que aparece na tela para vocês, que fica aqui dentro, ó, entre os links, né, fecha e abre. Então isso aqui é o que vai aparecer na tela para você ver, ou seja, no botão aparece primeira página. Tranquilo? Vamos agora continuar, né? Vamos fazer aqui então agora o laço de repetição for, que vai determinar as páginas, os links, quantos links vai aparecer com o número de páginas para você clicar. Então o for, a estrutura do for é essa aqui, né? For, né? Abre aqui o parênteses, aí nós temos que criar uma variável contadora, a gente cria um izinho mesmo aqui, ó, né? Então essa variável contadora vai inicializar em um mesmo, beleza? Ponto e vírgula. Eu digo que essa variável contadora ela vai ser menor ou igual ao total página, né? Ou seja, quantas páginas é que tem. Então, total página, beleza? Então, verifiquei, total de página, sei lá, deu 4. Então, ela vai rodar até chegar em 4, né? Menor de 4. Então, ela não pode passar disso aí. Então, ela vai até aí. E para ele rodar, ele precisa o quê? Ele precisa, essa variável contadora, ela precisa ser incrementada. Esse é o sinalzinho de incremento dela. Beleza? E como os outros, aqui no final você tem que abrir as chaves. Lembrando que aqui agora você tem que colocar o PHP, né? Você precisa colocar aqui o PHP e aqui no final você precisa fechar o PHP. Beleza? Então, isso aqui nós vamos agora fazer. Essa variável contadora é que vai ser o número, vai girando, vai 1, 2, 3, 4, e ela vai ser o que vai aparecer no nosso link para você clicar, né? Vai ser a parte visual. Então o link vai aparecer com o número 1, vai aparecer o link número 2, o link número 3, que é onde você vai clicar nesse link. E agora nós vamos fazer o link. Então eu coloco aqui, abro esse link, né? Vou abrir o link aqui e a gente vai fazer a primeira parte desse link.
na verdade, vamos fazer logo a parte aqui dentro para não ter confusão. O que, que vai aparecer? O que, que vai aparecer na tela para a pessoa? Então, aqui dentro, por exemplo, aqui, ó, eu coloco o que vai aparecer, né? Por exemplo, coloquei aqui tipo teste, só um exemplo, né? Então, é o que vai aparecer, né? Tipo, não, teste não, tipo 01. Tipo, última página. Vou colocar aqui. Última página, né? Última. Então, vai aparecer última. O que eu colocar aqui dentro é que vai aparecer. Mas aí, o que que vai aparecer? Então, eu vou colocar o que vai aparecer o número, tá bom? Na verdade, a última página não vai aparecer aqui, né? Aqui só vai aparecer as páginas que tem número. A última página vai aparecer depois daqui. A gente vai já fazer. Beleza? Então, depois disso, agora a gente vai colocar o que vai aparecer aqui dentro, que nem eu falei. Então, é o número da variável aqui que vai ficar contando. Então, como ela vai aparecer, e nós vamos usar um eco, né? Então, quando a gente vai usar eco, o que a gente faz? Abre isso aqui, né? Abre essa tag do PHP, coloca igual. Aí eu coloco a variável que está recebendo esses números, que é o izinho, que é a nossa contadora, né? E aí eu fecho dessa maneira, ó. Então, dessa maneira aqui, isso aqui é o que vai aparecer no link, na tela para você. Beleza? Agora vamos aqui para o href. Aqui dentro do href, o que vai acontecer? A parte da página, aqui ó, página, quando você clicar, o que ela vai enviar? Então a página ela vai ser igual, aí vem PHP de novo. Vamos abrir isso aqui, o PHP é igual e fechar, né? Então isso aqui é o PHP. É igual o que? Parte do PHP. O que vai vir? Vai vir a variável de novo, essa variável aqui contadora. Então quando eu clicar, é o número que está aqui, que aparece aqui, que vai ser enviado para o URL, tipo 1 ou tipo página 2, cliquei, vai enviar a página 2 para o URL, para viajar. Beleza? Tranquilo. Tipo, número 2, cliquei, aqui vai ter 2 também, vai enviar o 2 na URL. Tranquilo. Só que aí quando eu clico nesse 2 para enviar, o link aqui, quando eu clico, ele fica uma coisinha de fundo azul, para diferenciar dos outros. Isso aí é configuração de CSS, para ele ficar assim. Se eu deixar só assim, ele não vai ficar, né? Ficar dessa maneira, ele não vai ficar. Então, o que que acontece? Eu preciso passar para ele uma configuração. Para isso, para me configurar os links, quando ele está ativo ou não, eu preciso do CSS. Para isso, eu preciso que esse link receba uma classe. Para quando o link tiver clicado, ele tá azul, né? Eu não posso botar uma classe pro azinho aqui, que senão vai pegar para todos. Eu só tenho que botar para ele, para quando ele estiver ativo. Então, nesse caso aqui, o que que a gente faz, né? O que que a gente faz? Essa é a pergunta. Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Aqui nós temos... porque isso aqui é uma mistura doida. Eu tô vendo um jeito aqui melhor para não confundir a cabeça de vocês, tá bom? Então assim, quando a gente terminou aqui, né? Bem aqui, ó. Aqui eu vou dar um espaço, tá? Bem aqui o link ele se fecha aqui no final, né? Bem aqui no finalzinho ele tem uma outra... a gente coloca uma... A gente vai usar aqui meio que um operador ternário, beleza? Então essa parte aqui, aí bem aqui agora nós vamos fazer o que? Nós vamos criar uma classe, tranquilo? Vamos criar uma classe, ou seja, nós vamos criar uma classe para esse link, tá? Então eu coloco igual aqui. Essa classe, ela vai ser o que? Ela vai ser uma classe que vai ser de HTML, tá? Então assim, criei essa classe, né? Vamos criar essa classe e aí a gente vai passar um operador ternário para ela. E aí, vou chamar aqui, né? Essa classe, ela vai enviar os dados, né? Vai aparecer. E nós vamos dizer o seguinte, deixa eu abrir aqui de novo, né? O PHP igual, vou abrir aqui e fechar um parênteses, tá? E aí nós vamos colocar o seguinte. Aqui dentro, tá? Bem aqui dentro, nós vamos colocar o seguinte. Vamos colocar a variável, né? Essa variável contador. Se ela for exatamente igual à página, ou seja,
a variável página que foi enviado, né, foi exatamente igual à página, está recebendo o mesmo número da página. Então, eu estou usando aqui um operador ternário, beleza? Então, eu vou colocar o operador ternário e aí eu vou dizer que ela, né, ela vai estar, essa classe vai receber o nome de ativo, beleza? Ela vai receber o nome de ativo, essa classe. Então, quando eu clicar nele, a classe vai ser ativo. Aqui vou colocar o 2 pontos e aí nós vamos colocar um espaço em branco. É só o que eu preciso aqui, beleza? Coloquei o espaço em branco, vou fechar aqui, vou fechar o simbologia do PHP, beleza? Que a gente precisa mais aqui? Aqui no final, bem aqui, ó, coloquei aqui, né? Eu preciso fechar as aspas que eu abri, bem aqui, né? Então, calma aí. Aqui a página bem aqui foi aberto, né? Já abriu aqui, fechou. Bem aqui no final, eu preciso também colocar essas aspas bem que eu preciso fechar, né? Fechar o outro. Preciso fechar esse aqui. Calma aí que esse bicho aqui é meio enrolado. Aí bem que assim eu preciso fechar as aspas. Deixa eu só ver o que eu tô fazendo de errado aqui. Calma aí que eu não tô enxergando. Deixa eu só recapitular aqui que a gente vai fazendo aqui, a mente vai cansando, né? A gente abriu aqui, né? Abriu o título, abriu o href, beleza? Colocou as aspas, beleza? Beleza, bem aqui, pessoal, faltou eu abrir. Não. Aqui no igual, né? Página é igual, aí eu abri aqui o PHP, href é igual, tá certo? Abri as aspas, eu disse que a página é igual, né? Abri a parte aqui do PHP, fechei aqui o PHP, né? Fechei aqui, abri a class, né? Abri a class, eu criei uma classe, é igual, a class é igual. Aí aqui, né, quando a gente abre a classe é igual, tem que abrir a aspa dupla também, não tinha aberto. Beleza. A classe é igual, abri agora, né? Aí nós vamos abrir aqui as tags do PHP, abrir a tag é igual, vou chamar a variável contadora, que é igual a página, né? Que vai receber o operador ternário, que vai mudar a classe para ativo, 2 pontos, né? Aí vem aqui a parte em branco, beleza? Só colocar a parte em branco. Depois fecha o operador, depois fecha aspas, depois fecha novamente, né, a parte do href, e aqui dentro vai aquela parte que vai colocar o número. Pronto, é isso aqui, né? Então eu acredito que fechou. Belezinha, vamos continuar. Essa parte aí fechou. Aí o que eu preciso fazer, galera? Eu preciso agora fechar esse, né? Eu preciso fechar esse for aqui, esse contador, né? Por exemplo, então a gente vai fechar ele. Então, para fechar ele, eu coloco aqui o PHP aqui e fecho aqui o PHP. Beleza? Beleza, então. Depois disso, galera, fechou aqui. Depois disso, o que eu preciso aqui no for, né? Aqui dentro do próprio hífen aqui. Fechou, acabou o for. Continuando aqui dentro do if mesmo, eu trago um outro link. Esse link
ele vai receber o que? Esse link ele vai receber página, mesma forma, tá? Igual, tá? Traz toda aquela questão. Só que aqui ele vai seguir. Se esse link recebeu página é igual, né? A gente vai trazer aqui a mesma coisa, aquele PHP reduzido, total, né? Total de página. Se ele recebe aqui a última, é o total inteiro, né? Ele recebeu, a página recebeu a última página, total inteiro. Então o que acontece? Se ele receber total inteiro, a gente vai dizer aqui nesse link, nós vamos dizer que ele vai receber a última, beleza? Vai receber a última. Aqui só faltou fechar, né, a parte do PHP. Calma aí, ele é aqui dentro que fecha, aí fora não, tá? Deixa eu só colocar aqui, ele tem que fechar duas vezes aqui, né? Beleza? Então, a gente só precisa fazer isso aqui, né? Então, se ele receber um total de páginas, então ele recebe o nome última, beleza? E depois que ele recebeu o nome última, o que que eu faço? Eu preciso fechar esse hífen lá de cima, né? Eu preciso fechar a chave dele, ó, tá? Ele vai ser essa bem aqui. Então, para mim fechar, o que que eu coloco? Eu coloco, abro aqui, coloco PHP normalmente, de novo, e fecho o PHP, beleza? Então, salvar, Ctrl S, salvar aqui. Então, olha só, os links ficaram tudo aqui, ó, né? Então, quando eu clico aqui, ó, eles estão funcionando bonitinho, ó. Ó, cliquei na primeira, apareceu, cliquei na última, apareceu. Então, vou clicando aqui, ó, eles vão enviando os dados. Perceba aqui em cima, ó, na página aqui, ó, perceba aqui, ó, que quando eu clico, ele realmente envia, ó, o valor para o URL, que é aquilo que eu falei, né? Toda a explicação do vídeo, tá bom? Beleza? Última página. A última, então, se é a última página, beleza? Tranquilo? Funcionando. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente apenas vai dar aquela configuração para ficar bonitinho. Então, aquela configuração, como é que a gente faz aquela configuração, né? Aquela configuração a gente faz um CSS, beleza? Aqui dentro do Buddy, aqui, você pode fazer um arquivo à parte, pode fazer aqui no read. Então, aqui dentro do read aqui da página, você vai aqui, abre um estilo. O que que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou colocar no Buddy aqui da página. No Buddy aqui, eu vou colocar uma fonte, certo? Uma fonte family, e nós vamos colocar a sans serif, beleza? Sans serif. O outro nós vamos colocar uma margem, tá? Uma margem 2.20 pix, beleza? Agora nós vamos dar uma formatação para table, beleza? A table a gente vai colocar um width para ela de 100%, né? Vamos colocar um width de 100% para ela ficar na tela toda. E a border dela a gente coloca colapso, que é para ela não ficar, para ela ficar só uma linha só, né? Collapse, border collapse, como é que se escreve assim? Border collapse, aí 2 pontos, a gente coloca collapse, beleza? Que mais? Vamos salvar aqui pra gente vendo como é que vai ficando, ó. Já foi dando uma mudada aí, ó, já tá mudando, ó, certo? Vai ficando diferente, né? Vai ficando mais organizado. Aí, o que que acontece? Vamos continuar nossas configuração. Para as colunas dentro, né, os títulos, TH, TD, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar, por exemplo, nós vamos colocar uma border, beleza? Uma border de 1 px, um pixel solid, e aí nós vamos colocar essa cor aqui, DDD, tá? Ponto e vírgula, e nós vamos também colocar um text align. Esse text align nós vamos colocar ele do lado direito, né? Centralizado do lado direito, beleza? Ctrl S, salvar aqui,
Olha, ó, a tabelinha já começou a aparecer, né? Já apareceu a tabelinha, a cor dela é uma cor mais fraquinha. E já ficou tudo bonitinho, também já ficou alinhado à esquerda, né? Left à esquerda, ó, confundi, beleza? Alinhado à esquerda. A direita é right, né? Vamos lá. Agora, o link. A gente vai configurar também o link. Falta mais configurar mais coisa. O link ele vai ser o seguinte. O link, nós vamos ter um text decoration, né? Tirar quando a gente clicar nele, não ficar aquela coisinha, né? Decoration. Text decoration dele vai ser none, tá? Quando não é a cozinha não, é o linkzinho embaixo, a linha embaixo, né? Quando você, para ele não ficar aparecendo aquela linhazinha embaixo, ele fica quando você clica e tal, e você tira, fica sem, né? Coloca o nome. A color dele, a color desse link, se eu não me engano, ela vai ser branca, right, né? Vai ser branca. A color, né? A border, a gente vai colocar uma border, vai ser um botãozinho, né? A border vai ser a mesma coisa, vai ser um px, essa border, solid, e aí a gente vai trazer essa mesma cor, né? de vírgula. Que mais? A borderzinha do link em volta, a gente vai colocar um border radius, né? Border rádio. Esse border rádio nós vamos colocar ele de 3 pixels. Em volta é o quadradinho, né? Ela é quadrada, em volta fica aquelas a borda arredondada nos cantos, para não ficar quadradão mesmo, tá? Então assim, ó, ficou dessa maneira, ó, já tá ficando, ó, os botãozinhos aí, tá vendo? Ó, ficar mais redondinho aqui assim, beleza? Agora o linkzinho já foi, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. A cor do link eu coloquei branco, né? Faltou, galera. Faltou, sabe o que? Faltou o background dessas. Faltou um background desses links, né? O linkzinho tá branco, mas ele não tá. A gente precisa de uma corzinha azul para ele, né? Na verdade é o seguinte, a cor do link eu fiz errado, tá? Essa cor aqui, esse color não é branco, tá? Esse color aqui, ele já vai ser uma cor azul, que é essa cor bem aqui que foi colocado, ó, BFF, beleza? Esse azul aí, ó, na verdade ele é assim, ó, beleza? Aí tem uns númerozinhos bonitinho, né? Você vai clicando e tal e vai mudando. Aí o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós esquecemos também, no link aqui nós esquecemos de uma coisa muito importante, o padding, tá bom? O padding dele a gente vai colocar 5px de um lado e 10 na lateral do outro, né? Então assim, esse padding dele aqui nós temos que aumentar, que é o espaço ali central entre as bordas, né? Então assim, ó, ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Veja que ficou bonitinho agora, ó, né? Ficou maior. Esses espaços aqui dentro, a gente coloca um pad, ele aumenta, beleza? Agora nós vamos precisando colocar, quando eu clicar, ele vai ficar azul, né, aqui dentro. É isso que está faltando. Beleza? Então assim, o que eu preciso? Agora eu preciso chamar o link ponto ativo, que é aquela opção lá que a gente fez aqui embaixo, ó. Vamos ver se funcionou agora. Essa opção bem aqui que nós estava quebrando cabeça aqui, ó, tá? Para mudar a classe aqui, né? A classe aqui dentro. Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a ponto ativo. E aí nós vamos trazer, opa, já tá, né? Nós vamos trazer aqui o link, né? Vamos trazer a cor de fundo. Então eu vou colocar um background nessa cor de fundo, beleza? Background, e aí nós vamos trazer esse azul aqui, ó. Beleza? Nós vamos trazer o azul. Então o azul, que é a cor da fonte, aqui no ativo vai ser a cor de fundo. Então se a cor de fundo vai ser o mesmo da fonte, eu preciso mudar a cor da fonte. Então aqui é que vai ser branco,
tá bom? Aqui que vai ser o write, beleza? Então quando ele ficar ativo, né? Então aí, ó, quando ele ficar ativo, ele vai ficar assim, ó, toda vida que eu clicar nele, ó, ele vai ficar ativo para saber em qual que eu tô, beleza? Então se eu for aqui para a última página, ó, 4 aqui é a última, fica ativo, beleza? Então é isso. Então isso aqui, galera, que eu tô clicando, tá ficando assim azul, só foi possível porque nós fizemos esse operador ternário. Aqui no canal tem vídeo falando sobre o operador ternário, né, como a gente usar, que a gente usou dentro do link. Nós usamos uma classe, criamos uma classe para ele, e essa classe, nós criamos essa classe ativo, né, criamos uma classe com o nome ativo, e essa classe ativo foi o que eu consegui fazer a configuração aqui, ó, para colocar ela em azul, para quando eu clicar ele ficar azulzinho, ó, beleza? Então era isso. Esse projeto eu vou deixar ele, vou botar o link aí, né, do GitHub. Vou deixar esse projeto, esse código já pronto para você aí, só para você baixar. Se chegou até aqui, comente aí, deixa seu joinha, diz aí, cheguei até o final. Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal aí, compartilha, ajuda a gente, dá o seu like e até um próximo vídeo. Valeu, pessoal!